e com essa alegria que a gente recebe a todos, e eu gostaria que, a partir de agora, o nosso irmão Nazareno Feitosa ficasse à vontade. O microfone é todo seu, que você é muito bem acolhido, eu sei que você nos acolhe em seu coração. Um beijo, o microfone é todo seu até meio-dia. Obrigado, Benjamin, por poder estar aqui com vocês, participando desse mês de aniversário do Semente de Luz, a Casa Espírita Semente de Luz, que agora está numa sede nova, não é? Sede nova. A sede nova é a 709 Norte ou é a antiga? É a 311 Norte, agora, no subsolo. Agora é 311 Norte, isso, porque com essa pandemia a gente não pôde visitar, e aí quero poder expressar minha gratidão a toda, e parabéns a toda a equipe da casa, aos fundadores especialmente, a Marilene e toda a sua equipe, os amigos aí da primeira hora que fazem esse trabalho mais difícil de iniciar, e também parabenizar os seus continuadores. Agradeço, então, a oportunidade de estar aqui com vocês, como dito. Deixa eu só fazer uma configuração aqui rápida, só dar um play aqui. Pronto, já podemos, então, iniciar aqui a nossa atividade, agradecendo a Deus a oportunidade de poder estar aqui, a minha família pela compreensão e pelo carinho de sempre, e aos amigos, né, espirituais que estão sempre com muita compaixão, nos ajudando, não é? E nos fortalecendo sempre que necessário. Que é sempre, né? Que é sempre. Então, vamos colocar aqui nossos slides. Nosso tema, então, é Pandemias na Visão Espírita, rumo ao mundo de regeneração. E a gente, então, agradece por estarmos aqui. Bom, então, aqui está o tema, mais uma vez, aqui a capa. E iniciamos primeiro querendo nos solidarizar com todas as vítimas. Há muita gente sofrendo em toda parte. Temos, então, companheiros perdendo os empregos, muita gente sem obter o pão de cada dia, muita gente nos hospitais, muita gente sem conseguir leitos de hospitais, alguns até já com carência de oxigênio. Temos também companheiros, não é, perdendo seus entes queridos, enfim, muita gente deprimida, muita gente ansiosa, muita gente sofrida, muita gente pensando em tirar sua vida. Então, essa palestra é uma palestra que tenta mostrar o lado positivo de tudo isso, o lado da doutrina, a visão da doutrina espírita, o ponto de vista espiritual, que é muito diferente do ponto de vista material, para trazer algum consolo para nós. Tá certo? Então, e lembrar que Jesus já nos informou no seu sermão profético e nos confortou com o seu evangelho de luz. E ele até nos enviou o Consolador prometido para nos lembrar tudo que ele houvera dito e nos ensinar ainda mais. E lembrar, pessoal, que nós somos super-homens, né? Super-moças. A gente não tem que ter medo de nada, nós somos indestrutíveis. Nós não pertencemos nem a esse mundo que nem ele, nós somos extraterrestres. Jesus fala, vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. E é verdade, não é? Assim como super-homem, nós somos espíritos que podem voar. Melhor do que ele que apenas enxerga através das paredes, nós podemos atravessar as paredes, ir para outros mundos e poder conhecer o nosso Pai, que eu não sei se o super-homem ainda conhece muito bem, mas certamente faz o que ele pediu. Então, nada de preocupação, o corpo nada mais é do que uma roupa. E para entender sobre esse assunto, sobre as pestes, não é? Que é o que a gente está vivendo agora, uma peste coletiva, é lembrar do Livro dos Espíritos. Vai ficar como dever de casa vocês lerem todas essas perguntas na íntegra. A gente fez um resumo, então, do item Flagelos dos Destruidores, que está no capítulo Lei de Destruição, né, que vocês precisam conhecer, vale a pena. A FEB até publicou. Filé de frango tira. Acho que tem um microfone aberto aí de vocês. Se puderem fechar, facilita aqui para todos escutarem melhor. Então, a gente vai ter as perguntas 737 a 741. Então, são só 5 perguntas. Vamos fazer esse esforçozinho e estudar. Aproveitar esse tempo mais livre, não é? E lembrar que os livros espíritas, se você não possui, estão todos para download gratuito, inclusive no site da FEB.
e muitos outros também, com várias traduções, tá? Então vamos lá, um resumo. O item flagelos, que em espanhol foi traduzido como calamidades, mas flagelo é um chicote, não? Flagelo é realmente aquilo que as pessoas recebiam chibatadas, o próprio Cristo, não é? Então, o 737 com que fim Deus fere a humanidade através dos flagelos destruidores. Qual o objetivo, então? É fazer-nos progredir mais depressa. E os Espíritos dizem que eles são necessários para uma rápida melhoria geral e que avançamos em alguns anos, o que teria levado muitos séculos. Então, é como se fosse um turbo, não é? Um supletivo ali para a gente fazer em um ano 8 anos de primeiro grau. Então, é puxado, é pesado, é sofrido. Né? Aquele cursinho para a gente passar no vestibular, no Enem agora, não é? Passar no concurso, e é bem puxado, a matéria é bem corrida, a gente tem que se apressar. E então, mas tem o benefício de avançar em pouco tempo, muitos séculos. Mas Kardec pergunta, mas Deus não poderia empregar outros meios, não tinha outro jeitinho de fazer a gente evoluir, não, sem ser tão sofrido? E aí os Espíritos dizem que Deus oferece outros meios de evoluir através do conhecimento do bem e do mal todos os dias. O homem que não os aproveita. Então é necessário diminuir o orgulho, fazendo sentir sua fraqueza, porque a gente ainda é muito orgulhoso, a gente se acha ainda muito superior. Muitos de nós não acreditamos nem em Deus, como eu, durante 12 anos, não acreditei em Deus, se não fosse o sofrimento, para diminuir o meu orgulho, que é gigantesco. E também a gente ter essa consciência. Ainda tem o microfone aberto, pessoal. Vamos verificar. Será que é o meu aqui do computador? Não, ele está fechadinho aqui. Então, a gente lembrar, né, que nós temos esse maior defeito junto com o egoísmo, o orgulho e o egoísmo. Então, a gente se achar superior aos outros, achar que pode condenar, pode julgar, se achar vítima quando não somos. Estamos apenas colhendo as consequências de nossos atos. Vocês podem formular perguntas, tá? Tanto no Instagram quanto aí no Zoom. A gente vai ter cerca de 15 minutinhos para tentar responder as perguntas e respostas. Eu pergunto se a gente tem que encerrar meio-dia, porque a gente teve tanta apresentação, tanto vídeo, eu me programei os slides aqui para 1h15, tá? Mas se precisar meio-dia, a gente corre um pouco mais, tá bom? Não, pode passar de meio-dia que todo mundo vai adorar, não tem problema. Meu aval. A Marilene já autorizou. Eu tinha até anotado na agenda que seriam 2 horas. Mas tudo bem. Obrigado, Marilene. A gente não avança muito para não comprometer o almoço de todos. Então, eles lembram que uma vida é apenas uma fração de segundo diante da eternidade dos séculos. E é um ensinamento que vai nos servir no futuro. Então, é um curso que a gente está fazendo que a gente vai aprender muito com ele. E o corpo nada mais é do que uma roupa. E na 738B, eles falam que haverá grande recompensa com a condicional. Qual é a condicional? Se suportarmos o sofrimento sem murmurar, sem se queixar, sem se lamentar, sem se desesperar. Eu trouxe a íntegra aqui para vocês verem que é verdade isso. Se considerasses a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe darias tanta importância. Em outra existência, em outra vida, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. É o bem sofrer e o mal sofrer que a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sofrer com revolta, com desespero, com lamentação, com queixa. Esse sofrimento serve, mas não é o melhor. O melhor é o bem sofrer, com paciência, com fé, com resignação, com confiança em Deus. Que é isso que a gente também mais precisa, né? Confiança no Pai Celestial. E eles dizem que os flagelos são provas, são testes, são avaliações, não vamos tirar 0 nessa prova, pessoal, vamos tirar 10. Eles são exercícios de inteligência, né? Desenvolvimento de tanta coisa nova, vacinas, etc., de paciência, de amor ao próximo, de resignação, de abnegação e desinteresse, né? Continuar com a caridade ao amor ao próximo. O Semente de Luz continua com o trabalho social. Então, dá uma passadinha lá, deixa rapidamente as suas doações, que serão muito bem-vindas, né? Material de higiene também, tá? Para os assistidos que estão sofrendo mais ainda nesse período, né? Mais ainda. Alguns perderam completamente a renda. Está aberto para receber que horário lá, Marilene? Para receber doações? Abre o microfone. Olha, nós temos o brechó, que a partir de segunda-feira é de 10 às 17 horas. E brechó de 10 às 17 horas? Todos os dias. No sábado, de 10 às
no sábado de 10 às 14, e na segunda nós estamos lá de 7h30 da noite às 21 horas, que nós temos um grupo de desobsessão e de tratamento, com distanciamento, tem 15 cadeirinhas lá separadas, e com Continua Sérgio funcionando Castro fazendo... desobsessão, Sérgio Castro estudos com fazendo Sérgio estudos Castro. do Evangelho. 20 minutos, Maravilha. depois tem o... E as doações tem o grupo, pode doar a qualquer hora? Tem gente lá para receber? qualquer hora, de 10 às As 17 no doações, brechó. E de na 10 segunda de a noite. 17. De Então, segunda de a sexta. segunda a sexta à noite também, tá? À noite também, que tem gente Agora, lá na casa. segunda à noite também. Segunda à bom? noite. Os outros dias não é só segunda. Tá perfeito. Agora, o telefone 3553 3553 6555. 3553 6555. 6555. Pronto, Tá liga lá para bom? se informar. E tem a página da casa também no Facebook, tem YouTube. Tem. Entre em contato lá pelo Instagram. Facebook também, Instagram também. É toda moderna essa casa. A ajuda do Benjamin aí, que maravilha. Obrigado. Vamos lá. Então, pronto. Pode já voltar e fechar o seu microfone. Quando precisar, eu te peço socorro de novo. Então, lembrar que Kardec explica no comentário da 738b que a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo, porque eu não sei se vocês estão sabendo, pessoal, todos nós morreremos um dia, de uma maneira ou de outra, não é? Então, voltaremos para casa, que maravilha, graças a Deus. Vamos deixar de sofrer tanto aqui na Terra, não é? Vamos voltar para a nossa verdadeira casa, para a nossa verdadeira família, que é a família espiritual, né? Apesar que devemos amar a nossa família física também, sanguínea, e a nossa, e não sanguínea também, né? Os agregados. Nossa negligência pode agravar os flagelos, pode prejudicar. Então, ia ter uma chuva muito grande. E se a gente entupiu os bueiros, se a gente destruiu as matas ciliares, aquelas ao redor dos rios, e aí aquela enchente vai ser muito mais prejudicial do que se ela fosse, não é? Se a gente tivesse feito a nossa parte. Então, a nossa imprudência pode agravar, enquanto que a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles, pode prevenir as secas, não é? Através da irrigação, transposição de rios, aí como foi feito aí em vários governos, né? Demorou, mas chegou. Enfim, tantas outras atividades que a gente pode fazer, porque as secas, os invernos muito prolongados, a gente pode também atenuar, não é? As pestes nem sempre a gente pode, mas podemos combater com vários medicamentos, vacinas e terapias, intubação, etc., não é? E temos também, né, os métodos de higiene que a gente, com o nosso avanço, a gente pode evitar. Então, vamos usar máscara, distanciamento social, né? Se a sua cidade está em lockdown, vamos obedecer às autoridades. Eu acho que é necessário por alguns dias, né? Se você pode, fique em casa, né? Se você pode, fique em casa. É o que parece ser o mais sensato. Os espíritos não me falaram nada disso, não é? Mas vamos seguir, então, a obediência às autoridades, sim, isso vamos obedecer, não é? Vamos obedecer aos nossos homens aí que estão à frente do comando. Então, e ao mesmo tempo, uma parte deles só a gente pode prevenir, pois há flagelos que estão nos desígnios da providência, ou seja, quando a gente está atrasado na escola, a gente não quer repetente, aí Deus, não, vamos dar um turbo aqui nesse aluno, vamos permitir um supletivo para ele avançar e acompanhar o resto da turma e chegar mais rápido nos mundos superiores, na verdade, como a gente vai ter um mundo de regeneração. E a doutrina espírita nos ensina, então, que tem uma escolha das provas, as provas físicas que a gente vai passar, não as provas morais. Mas lá na questão 258 seguintes, Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnar, se eles anteveem o principal tipo de gênero de provas que irão passar aqui na Terra, e muitas vezes até o tipo de morte. A gente sabe pela escolha daquela vida que a gente fez. Tá? Então a gente vê que existe uma programação reencarnatória, como o próprio Cristo nos disse, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso está bem facinho de contar. Não demais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Quantas vezes Jesus disse para a gente não ter medo? Não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que ele me confiou se perca. Então vamos confiar no Mestre, ele está no comando, ele é um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, não é? Ele está no comando, seguindo as ordens do nosso Pai Celestial. E olha que coisa curiosa, na 853 a gente aprende que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte.
Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, chegou a hora da nossa desencarnação, que está programada, não tem como escapar. Na 853A, Kardec pergunta, assim, qualquer que seja o perigo, qualquer perigo que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou, mesmo que tenha, não é, toda essa problemática que a gente está vendo hoje? Não, não perecerás, não morreremos. E tens disso milhares de exemplos. Né? Tem gente que leva 6 tiros e não desencarna. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Nada. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe. Olha aí. Já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. Por ser fatal a hora da morte, seriam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la. Então, 854 pergunta se a gente deve tomar precaução, usar máscara, etc. Não. Não são inúteis, não. Pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São dos meios empregados para que ela não ocorra. Então, para que a gente desencarne na hora certa, a gente tem que escutar também as precauções que não são sugeridas pelos encarnados e também pelos desencarnados, né? Então, pessoal, excetuando-se os casos de quando a gente tira a nossa vida, e de não seguirmos as precauções que nos são sugeridas, só morreremos no período programado, tá? Mas não seguir a precaução também não é considerado a gente... Eu não gosto de falar essa palavra na internet, porque senão o YouTube não divulga muito. No Instagram também não. Mas é aquela palavra que começa com S e é tirar a nossa vida, tá? Então, não é a gente evitando-se esse caso do S, né, de não seguir a precaução. E não seguir a precaução não é tirar, não é sinal de S, não, tá? Não é S, não. Não, porque só há S, diz o Livro dos Espíritos, quando há intenção e quando há consciência perfeita do ato. Tem muita gente ignorante, tem muita gente que nem entende de vida essas coisas, não é? E também não está querendo tirar a sua vida. É claro que todos, não é? Todos que tiraram a sua vida serão amparados e terão novas chances, mas eles atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus, fazem sofrer muito seus familiares e amigos, colhem sofrimentos completamente evitáveis, irão ter que repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do S, né, de tirar a sua vida. Então, viver ainda é a melhor solução. Então, você tem certeza que você quer passar por esse desemprego, por essa quebra financeira de novo? Eu não gostaria. Você tem certeza que gostaria de passar por essa doença psiquiátrica grave, esse transtorno bipolar grave que você tem, essa depressão unipolar grave, esquizofrenia? Não. Eu não quero. Tem certeza que quer passar por a perda de um ente muito querido como um filho novamente? De ter uma doença terminal? De sofrer na velhice? Não, vamos liquidar essas contas logo. Vamos chegar como um vencedor que venceu as lutas e não aquele fugitivo que se ausentou da prisão antes do tempo. Porque a terra, os espíritos também comparam ela não só a um lar, a um templo, a uma escola, a um reformatório, mas também a um presídio e até a um purgatório. Então a gente está aqui para sofrer, pessoal, não vamos querer a felicidade absoluta, a gente vai ter momentos de felicidade, como agora o aniversário da casa, a gente está nesse momento de grande alegria, cercado pelos amigos, não é mesmo que de maneira virtual, mas sentindo o calor dos amigos espirituais também ao nosso redor. Estão muito felizes, certamente. No grande sofrimento de Chico Xavier, qual foi o conselho de Maria de Nazaré para ele, que Emmanuel conseguiu um conselho para ele? Tudo passa, e isso também passará. Ele pregou um cartaz na casa dele, colocou no quarto, toda vez que ele acordava, lembrava daquele grande problema que ele estava passando. Ele viu o cartaz, tudo passa, isso também vai passar, tudo passa. Eu passei por uma quebra financeira, uma depressão muito grave, e passou, parece que foi apenas um sonho, um pesadelo. Vocês vão lembrar desse episódio, desse ano e pouco agora, como sendo apenas um pesadelo que aconteceu, mas já acabou, a gente vai esquecer, não é? Vai esquecer. Vamos nos ocupar com outras coisas maravilhosas. Então, leiam lá o item, Lei de Flagelos Destruidores, no capítulo Lei de Destruição, tá? E olha, Kardec também estudou sobre essas pestes, né? Eu vou evitar a palavra também, que começa com P, tá? Que vocês sabem qual é que está na moda. Na Revista Espírita de novembro de 65, tem lá o item O Espiritismo e o Cólera, né? Que ele pode se tornar um problema coletivo. Teve uma epidemia de cólera em 1845 a 1860, e lá os espíritas de Constantinopla
mas escreveram com Kardec, dizendo que eles estavam sendo preservados e tal, não é? Como sendo uma coisa muito boa, mas... E aí Kardec, mas será que os espíritas têm privilégios? Não, os espíritas não temos privilégios, então vamos cuidar da saúde, tá, pessoal? Vamos ser prudentes, como Jesus falou, ser de mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes, não é? E a doutrina espírita, eles complementam, não é? Dá uma força moral que auxilia a se preservar das doenças, dá aquela calma e a serenidade que nos fazem suportar essas provas com muito mais tranquilidade, não é? Ele diz que devemos, Kardec diz expressamente que devemos seguir as medidas sanitárias, obedecer às autoridades, eu estou acrescentando aqui, e ele ressalta a importância da serenidade da oração, da prece. Então, não vamos nos desesperar, vamos tomar cuidado com essa quantidade de notícias trágicas, vamos aproveitar para ler a codificação, para ler as obras de Chico Xavier e outras, não é? Vamos aproveitar para assistir palestras como agora, participar dos estudos virtuais, não é? Para fazer evangelho no lar, vamos nos fortalecer espiritualmente, não é? E não o contrário, não nos desesperar. Lá, o espírito do Dr. Demeur, que foi médico de Kardec aqui na Terra, ele, né, no mundo espiritual agora, ele ressalta a importância da higiene, de evitar os resfriados. Olha aí, está resfriado junto com esse problema agora, é pior. Então, tomar a vacina da gripe também é útil, não é? Alguns estão dizendo que até a tríplice viral ajuda, eu tomei. Por via das dúvidas, eu tomei, é baratinha, não é? Tomar de novo não faz mal. De evitar o medo, olha aí, o pânico, né? Acrescento, e melhorar o temperamento espiritual através dos pensamentos, das emoções e das palavras, né? Vamos divulgar nas nossas redes sociais mensagens positivas. Tem muita gente já divulgando o negativo, não precisa mais gente, não é? O Chico dizia que o mal, na verdade, é um bem, mas que só mais tarde nós reconheceremos isso. E o Espírito Samuel explica que é um flagelo, tão supletivo, um intensivo que a gente está fazendo. Ainda tem um microfone aberto, pessoal, tem um microfonezinho aí que gosta de aparecer. Se quiser participar. Nazareno, ative seu microfone novamente. Desculpa. Tá. Você fechou, foi o meu, você é muito espertinho. Acho que você devia fazer a palestra, Benjamin, então. Viu? Problema de obsessão técnica aqui. E ele fala que eles proporcionam, então, um grande salto evolutivo. Se a gente descobrir a lição do momento, nós vamos dar um grande salto espiritual e aproveitar o estudo, né, que a gente está fazendo. E esse estudo também é o que a gente tem que fazer aqui dentro de casa, né? E, então, o Divaldo também fala uma coisa interessante. Lá na Conferência Espírita do Paraná, ele falou que esse problema agora evitou uma grande guerra, então foi uma coisa positiva. E já tivemos outros muito mais graves, né, pessoal? Peste bubônica, gripe espanhola, as guerras, bombas atômicas, fomes muito grandes, né, na Europa depois da guerra, etc. E ainda na Ásia, muito lugar, né? Lá na China. Então, o pessoal come tudo que tem, come às vezes até insetos, né? Porque, além do hábito alimentar, é o desespero, não tem que comer muito lá, não. Tá? E temos como prevenir através das medidas de higiene, do distanciamento, fortalecer a imunidade através da vacina espiritual, dos bons pensamentos, dos sentimentos, da prece. Emagrecer, eu estou fazendo dieta, eu emagreci, eu engordei. Nesse período, eu já estou fazendo dieta para emagrecer, porque ajuda, vamos ajudar a emagrecer também, né? E ela leva, sobretudo, os que já viveram mais, uma parte dos sofridos, né? Os que já não precisam mais sofrer aqui na Terra, que já cumpriram as suas provas aqui, não é? Então, que a gente então sabe, olha aqui esse quadro comparativo, né, desses períodos que nós já tivemos no planeta. Olha lá, pena que não dá para mostrar aqui direitinho, né? Mas olha quantos outros problemas, né? A gente está aqui embaixo, ó. A gente está aqui, está menos que a grande praga, que foram 3 milhões de pessoas, a peste antoniana. Olha quantas outras muito piores e muito maiores, como a peste bubônica, que foi entre 75 a 200 milhões de pessoas, né? A varíola também, que foi uma guerra para implantar a vacina, não é? Vejam lá, então a gente não está tão ruim assim, a gente não está tão ruim, a gente está em 9º lugar, né? Está caminhando, ainda está avançando, mas ainda está indo. Então vamos ver, será que a gente está numa prisão ou num templo de iluminação? Está fazendo isolamento ou recolhimento, como os grandes mestres sempre faziam? Jesus também se recolhia no alto das montanhas, né?
para orar, para meditar, todos nós devemos fazer autoconhecimento também, aproveitar esse período também, não é? Foi preciso cancelar as viagens para fora, não foi? Para fazermos a grande viagem para dentro, a viagem do autoconhecimento. E será que nós temos uma residência ou um lar? Vamos fazer um lar na nossa casa, não só uma residência, não é? E sairemos melhores desse período, sim, se a gente aproveitar as lições. Né? Agora, tem perigos e cuidados. Por exemplo, bebida alcoólica enfraquece a imunidade, então nada de beber muito, não é? Muito cuidado com o álcool, é a pior das drogas. O aumento da violência familiar, o desgaste das relações familiares, a polarização, a maledicência e o ódio nas redes sociais. Polarização até sobre o tratamento precoce, não é? O atendimento inicial. Né? Eu acho isso um absurdo, politizar tudo, não, não deveria. Tem discursos contra o distanciamento social, quando ainda é necessário naquela cidade. A gente viu que funcionou em várias cidades, não é? Tudo indica, pelo menos é o que a gente sabe pela imprensa. Chamar de vírus chinês não é adequado, porque, imagine, agora estão dizendo que é a cepa brasileira, a variante brasileira. Né? Se tivesse surgido no Brasil, é o vírus brasileiro, as pessoas ficarem como ficamos com os chineses no início, né, com aquele estigmatismo, não, você é chinês, cuidado, será que você veio lá da China? Bloquearam tudo, né? Com razão também. E perigos e cuidados, falta de remédios, equipamentos de proteção, cuidado com as psicografias não espíritas, muitos espíritas divulgando psicografias que a gente vê que não são espíritas, a linguagem completamente diferente, espiritualista, né? Algumas informando datas, dizendo que a pandemia vai acabar dia tal. Pessoal, o espírito superior não dá datas específicas, é um indício de mistificação, não é? Então, cuidado, não vamos divulgar isso. Aí a pessoa acha que a gente acredita em tudo aquilo, que espírita é aquilo, não. Né? Mensagem com datas específicas, jovens adoecendo, precisando de UTI respirador, ocupando vagas que poderiam salvar os outros. Se você acha que você vai vencer isso direitinho, porque você está bem de saúde, mas você vai ocupar um lugar no hospital que podia estar sendo usado por uma outra pessoa mais necessitada, uma pessoa pobre, uma pessoa idosa, uma pessoa imunodeprimida, um paciente de câncer. Você tem certeza que quer fazer isso? Né? Cuidado que a gente tem que com os nossos familiares, com nossos filhos, nossas mãezinhas, paizinhos. Lembrar que sarampo e gripe e outras doenças, né, que o distanciamento evita, também matam, está evitando muita gente morrer dessas doenças também. E há muitos benefícios. É um estímulo ao despertar espiritual, à evolução. Nos prepara para o período de mundo de regeneração que se aproxima, não é? E você prefere um supletivo de um ano e meio, 2 anos, ou um curso de 8 anos? Eu prefiro de 1 ano e meio. É um remédio excelente, mas muito amargo, mas vai nos curar. Estamos quitando débitos de vidas passadas também, então estamos liquidando aquelas promissórias, estava tudo lá através desse sofrimento, né? Vamos chegar muito melhor no mundo espiritual, numa condição muito mais feliz. Também o fim do sofrimento na vida física. A grande maioria das mortes é inconsciente, né? Quem está entubado está inconsciente, está com a medicação, não está lúcido, né? É bom para leituras edificantes, fazer cursos online, não é? Inclusive estudos espíritas, várias casas, praticamente todas estão fazendo. Tem museus abertos à visitação visual, tem pais cuidando mais dos filhos, mais conversas entre familiares, tempo para DR, né, para discutir a relação com a esposa, com o marido. Não é? Valorizar a presença dos amigos, com o companheiro também, não é? Estamos fazendo preces muito fervorosas, é um convite à espiritualização, nós vamos ter o benefício de arrumar a nossa casa, de ajudar a esposa, de fazer atividade física, de arrumar na casa e também ginástica localizada, não é? Que a gente puder dar uma caminhada em algum lugar também faça, valorizar a esposa, valorizar os empregados, como é difícil cuidar da casa. Muitas lives e palestras ao vivo nas redes sociais, né? Mais e novos palestrantes maravilhosos, mesmo à distância que a gente não conhecia, não é verdade? E também as casas espíritas todas modernas. Quando terminar esse período, a gente vai continuar transmitindo tudo ao vivo. Vai ser, ó, show, não é? Novos hábitos de higiene, não é? A questão de apertar as mãos é muito perigoso. Não devemos, mesmo quando acabar, vamos parar de apertar as mãos, é muito sujinha, não é? Vamos fazer só o cumprimento, faça assim, dá um abraço assim, virtual, que é melhor do que até fazer assim, é perigoso, porque depois você bota a mão aqui no olho, né? Então, nada de fazer assim também não, tá? Um pé pode.
Mas bate o sapato e suja o lugar, né? Máscaras também, etc., não é? Usar nos transportes coletivos máscaras, como os orientais fazem há muitos anos. Aprendemos a usar redes sociais, transmitir ao vivo. Eu montei um setup aqui em casa, tem luz, tem 3 celulares, tem 2 monitores. Aprender a poupar, que a gente não tem o hábito de ter uma poupança, precisa, o Chico recomenda até um senhor que teve tuberculose, que foi vice-presidente da Federação Espírita, da União Espírita Mineira, e fugiu o nome dele agora, um grande trabalhador, publicou livros, inclusive, muito jovem ainda, e ele recomendou que ele guardasse, tivesse uma poupança, porque aquele dinheiro ia servir muito para ele e para sua família no momento de dificuldade, não é? Melhoria dos hábitos alimentares. Claro que a gente não vai deixar de fazer caridade por causa disso, não, né, pessoal? Poupar, mas fazer caridade. Uma reservazinha, né, estratégica. Melhoria dos hábitos alimentares em muitos lugares, não é? E boas mudanças. Eu vi navios de guerra transformados em hospitais. Uma fábrica de mísseis em Israel produzindo respiradores. Eu vi a turbina de um caça de um avião de guerra adaptada a um caminhão lá na Rússia fazendo desinfecção das ruas. Eu vi guerreiros, né, os militares, fazendo desinfecção de hospitais, levando cilindros de oxigênio, né? Os guerreiros ajudando em toda parte, que coisa maravilhosa, não é? Então, além da segurança, etc., do nosso país e de outros, a criação de mais leitos, os leitos se multiplicaram muito, né? Mas mesmo assim estão lotados, pessoal. E aqui são de mais equipamentos, novos tratamentos, novas vacinas, produção de novos conhecimentos que evitarão novas pestes, como a gente está vivendo agora, não é? E mais teletrabalho com vários benefícios. Eu estou aí, a Fernanda também, de teletrabalho, tem menor trânsito, menores gastos, mais tempo livre para a família, para a espiritualização. Você tem mais tempo livre agora, aproveite. Não é prático se você está de teletrabalho. Atividade física também, a gente gastava tantas horas no trânsito, não é? Tanto tempo. Menos acidente de trânsito, menos acidente de trabalho, menor violência nas ruas, não é? Nós temos 60 mil homicídios por ano. Menor poluição, evolução tecnológica, novos programas, aqui o Zoom que a gente está usando, o Teams, o Meet, o StreamYard, que eu ia tentar usar hoje, mas não deu certo, robôs e equipamentos, mais gente usando as redes sociais, a valorização dos profissionais de saúde, né, sendo aplaudidos em público, das vacinas, tem gente ainda tem resistência às vacinas, eu não tenho, tá? Eu acho que a gente tem que preservar a saúde, e tudo indica que funciona, não tem pesquisas dos idosos, da pátria, e felizmente o Brasil tem tido condições de ajudar, não é muito dinheiro, mas tem tido condições de ajudar para a gente ter um sofrimento menor, né? E teve muitos problemas evitados, como festas e carnavais equivocados cancelados, né, ou pelo menos adiados, bares, boates e motéis fechados, né, fumantes parando, a desintoxicação dos encarnados e dos espíritos vampirizadores de álcool, drogas e sexo está mais fácil no período de distanciamento, né? Eles não podem mais ir para os bares, né, para os motéis, para as boates, enfim, né? Nada contra dançar, eu adoro dançar, tá? E sacrifícios muito nobres, como uma idosa de 90 anos que cedeu um respirador a um jovem e retorna ao mundo espiritual como vitoriosa. Médico de 98 anos que continua visitando pacientes, né? Dos profissionais de saúde, dos militares, dos faxineiros, todo mundo que está aí ajudando, né? Então, a gente lembrar qual o bem maior, não é? Na questão 646 de Livros Espíritos, Kardec pergunta se o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições. Em outras palavras, a diferentes graus, a diferentes valores no bem que a gente faz. Tudo bem que a gente faz é tudo igual? É igual da Marilene, se a gente fizer tudo que ela faz? Não. O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Então, os profissionais de saúde trabalhando nessa luta agora muito mais difícil e perigosa para eles também, muitos desencarnaram, eles faleceram, né? Então, é mais valiosa. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Apresentar uma palestra dessa para vocês aqui, da minha casa, com todo conforto. Aqui em Brasília está fresquinho, que maravilha, né? Ventiladorzinho aqui ligado para não ter problema. Pessoal, o Bonosoro, o salário, ó, desse tamanho, né? Vai fazer esse trabalho aí da turma aí que está lá no Semente de Luz, inclusive presencialmente no brechó, não deixa a casa fechar, ajudando, fazendo os trabalhos sociais, né? Desobsessão para quem está sofrendo muito, pensando em tirar a sua vida, um trabalho muito maior, um valor muito maior, né? Pessoal, quem está acompanhando no Instagram, quiser ver os slides, acompanha lá no YouTube ou no Facebook e acho talvez até no Instagram também, do Semente de Luz, é Casa Semente de Luz, tá? Aí você vai ver todos os slides que aqui no Instagram eu não estou podendo mostrar.
Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Jesus já disse isso a propósito do óbolo da viúva pobre, né? Que deu muito mais do que todos os outros ricos que estavam lá. Sacrifício dos serviços ditos não essenciais, né? De todos que estão colaborando. Vejam lá na gripe espanhola, que é a influenza, né? Que é o H1N1, algum primo dele aí, o sacrifício de Eurípides Barçanufo, né? Que desencarnou com 38 anos, trabalhando tanto, atendendo todos os doentes, incansavelmente, até ele mesmo adoecer e trabalhar mesmo assim. Ele vai dizer: eu servirei-me deixo meu corpo enquanto ele me for útil. Olha a visão de espírito do meu corpo. A gente fala, né? Eu sou o espírito, não o meu espírito, não o meu corpo. A gente não fala meu espírito, eu espírito, né? Eu espírito. E a solidariedade, marmitas para as pessoas em condições de rua, para os caminhoneiros, hotéis acolhendo profissionais de saúde para eles não precisarem voltar para casa e contaminarem seus familiares, imigrantes, idosos carantes, né, também sendo acolhidos, doações de empresas, de máscaras e equipamentos, agradecimentos públicos aos profissionais de saúde, a países como a Índia doando vacinas para as nações pobres, né, ali ao redor dela, a Alemanha enviando, os Estados Unidos também, para o Canadá e para o México, a Alemanha enviando equipes médicas para Portugal. Portugal passou um período muito difícil, né? Mas graças ao fechamento, né? O lockdown, ela melhorou muito, né? Israel, os Estados Unidos melhoraram muito também. É difícil, é muito duro, mas é útil. Se a gente puder fazer pelo menos alguns dias, vale a pena. A Áustria recebendo pacientes lá de Portugal, estados recebendo pacientes transferidos lá de Manaus, né, de outros estados. Agora o Espírito Santo recebeu muita gente, mobilização de várias pessoas, artistas, etc., por oxigênio para Manaus. Vamos fazer novas campanhas, porque está faltando em outros lugares também agora, no interior de São Paulo, né, recentemente. E quais seriam nossas orientações, né? A prudência, a cautela e a previdência, então, como Jesus recomenda. E será que deveremos fechar as casas espíritas? Pessoal, os trabalhos grandes agora estão, né, proibidos em vários estados, e eu acho que é necessário, tá? É a minha opinião pessoal. Eu nunca vi na doutrina espírita nenhum estudo sobre esse assunto, mas eu acho que é. Mas tem assistência, né? Assistência social não pode parar. Então, se a gente puder continuar com assistência, vamos fazer. A gente faz um trabalho de visita aos presídios de jovens, né? As unidades de internação aqui em Brasília, está suspensa a visita, mas a gente estava visitando enquanto foi permitido, né? O auxílio, doar sangue, tem muita falta de sangue, muita gente hospitalizada, não é? Recursos financeiros, doações, empréstimos, né, para os nossos empregados, para os nossos amigos que estão precisando, mas sem juro, né, pessoal, se a gente puder. Preces, culto evangelinal, obediência às autoridades, a vacinação espiritual pelos pensamentos sadios e orações. Vamos promover, então, o espírito tem que promover a paz, a serenidade, a solidariedade, o consolo, o esclarecimento e a divulgação do evangelho e da doutrina espírita, sobretudo para aqueles que perderam a fé, né? E olha a questão do medo, lá na Revista Espírita também, de outubro de 58, né, o mal do medo, esse item lá. Tinha um doutor chamado Dr. F., Kardec não divulgou o nome, porque ele saiu na imprensa. Foi o caso ele ganhou uma garrafa de rum muito, muito cara, muito bacana, de uma pessoa muito querida dele, e ele esqueceu no coxo, no carro, né, na carruagem. E aí, ele, quando chegou lá, disse: eita, meio esquecido, eu vou lá perguntar se os cocheiros encontraram. Ele perguntou lá para os cocheiros lá: vocês viram aqui alguma garrafa aqui que eu deixei na carruagem? E aí eles disseram: não, ninguém encontrou não. Só olha, avisa aí que se encontrar não beba, porque é um veneno muito forte, é muito perigoso. Aí disse que depois de algum tempo apareceram três passando mal, não é? Porque beberam o rum, um excelente rum, né? Se é que bebida alcoólica a gente pode chamar de excelente, não é? E aí passando mal, achando que ia morrer, e foi difícil convencer, o doutor convencer que era porque eles olha o medo como nos adoece. Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que o pensamento sombrio adoece o corpo são, o corpo sadio, e agrava os males do corpo enfermo, né? Então, cuidado com o medo. Então, vamos agora para o rumo do mundo de regeneração. Vamos lá. Então, tem uma bibliografia de vários livros que a gente vai utilizar hoje aqui. A gente vai citar, sobretudo, obras póstumas, a Gênese, Caminho da Luz, além do Novo Testamento, né? Então, nós vamos ver aqui a classificação dos mundos, os exilados de Capela,
como é que são os mundos regeneradores? Né? Crianças índigo versus a nova geração, Apocalipse na visão espírita, claro, a gente tem seminários só sobre Apocalipse segundo a interpretação espírita, tá, pessoal? Procurem depois lá no meu YouTube, o canal é Nazareno Feitosa. Então, vocês encontram lá mais de 1000 palestras espíritas, tá bom? Vários temas diversos, mais de 300 temas. Tem o de que precisa o Espírito se salvar, o que a gente vai aprender hoje. Então, lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, a gente vai ter lá os mundos de expiação e provas, como é a Terra, e os mundos regeneradores, além da classificação deles, né? E a gente lembra da fala de Jesus, que Kardec traz: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois eu vou para vos preparar lugar. Depois que tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Como está em João, capítulo 14, 1 a 3. Então, lá a gente tem os diferentes estados da alma na radicidade, dizendo que a casa do Pai, então, é o universo, e as diferentes moradas são os diferentes mundos, não é? Que são diferentes de acordo com a qualidade dos espíritos também, tá bom? Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso, feliz ou desgraçado do espírito na radicidade. Também nisso, portanto, há muitas moradas, então, embora não circunscritas nem localizadas. Por exemplo, aí a Marilene, ela já está num mundo superior, né? A alegria dela, o entusiasmo, cheio de Deus, né? Cheio da inspiração dos bons espíritos, de muitos outros trabalhadores também assim, né? Eles já estão num mundo diferente. Esse pessoal de semente de luz é muito mais evoluído, mas nós não, que somos mais atrapalhadinhos, não. A gente está ali preocupado, cheio de estresse, cheio de sofrimento, desesperado, né? Então, é como um outro mundo, é como se estivesse num mundo já de regeneração, e a gente ainda está no mundo de expiação e provas, né? O Benjamin também, com esse vozeirão dele, e você vê como ele fala, com aquela empolgação, fala do Fraternidade Sem Fronteiras aí com tanto carinho. E as diferentes categorias de mundos habitados. Então, didaticamente, Kardec classificou em 5 tipos. Os mundos primitivos, destinados a primeiras encarnações da alma humana. Depois, os mundos de expiação e provas, onde domina o mal é o nosso, é o segundo pior. Mundos de regeneração, o terceiro, nos quais as almas que ainda têm o que expiar do que purificar, aurem novas forças, repousando as fadigas da luta. Os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. E os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, puros, onde exclusivamente reina o bem. Então a gente vai chegar lá um dia, vamos aproveitar esse turbo aí desse período agora, né, de doença coletiva. E lá no Caminho da Luz, de Emmanuel para o Chico Xavier, a gente tem no capítulo 3º as raças adâmicas, que Emmanuel vai dizer que já teve outras raças aqui na Terra, não é? E uma delas é a raça adâmica. Então, quando chama lá Adão, na Bíblia, é uma raça que começou a chegar aqui a povoar a Terra. Aí ele vai falar do sistema de Capela. Então, uma constelação chamada Capela, Cocheiro ou Cabra é a mesma coisa. Um mundo lá muito parecido com a Terra, um mundo de expiação e provas, já estava na transição planetária para mundo de regeneração. E os espíritos que não quiseram acompanhar ou não puderam acompanhar pelo seu estado evolutivo aquela evolução, emigraram aos milhões para vários mundos, como a Terra, mundos de expiação e provas, não é? Foram acompanhados por Jesus com todo o seu carinho. Então, e vieram aqui em 4 grandes grupos, entre outros, não é? 4 grandes grupos, os hindus, não é? Os hebreus, deixa eu ver se tem aqui no slide, não é? Não está aqui não. Os hindus, os hebreus, a raça, os hindus, hebreus, me ajuda aí, pessoal, que eu esqueci algo. Ali o pessoal, os árias, não é? E também faltou um aqui, os egípcios, não é? Os 4 grandes grupos que vieram para cá. Mais ou menos naquela época, tem pesquisa mostrando que surgiu naquela região mesmo, a humanidade recentemente, é muito interessante. Os primatas assim mais evoluídos, né? Deram aquele salto evolutivo com a chegada daqueles espíritos mais evoluídos. Mas foi como fosse o paraíso perdido. Capela, aquele mundo em Capela já era um paraíso para eles. Já tinha antibiótico, já tinha vacina, a vida era muito melhor, tinha ar-condicionado, carro automático, não é? Tinha transporte coletivo, tinha muito entretenimento, tinha até WhatsApp, não é? Tinha Zoom, tinha essas coisas maravilhosas, Instagram para a gente se divertir, não é?
distrair, isso aqui é um perigo. Não vamos ficar viciado nesse negócio, não. Vamos estudar, né, pessoal? Não é fazer o bem. Então, lá, muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, vieram alguns milhões de espíritos rebeldes. E aí Jesus fala, ele fala aqui, referindo-se a Jesus, que Jesus mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade, sem limites. A misericórdia e a caridade de Jesus são sem limites, pessoal, né? Vamos lembrar disso. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos, vitórias do futuro, e prometendo-lhes sua colaboração cotidiana, e sua vinda no porvir, no futuro. Eles reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido dos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados por sua imensa misericórdia. E aí eles ficavam lá, né, observando os astros, lembrando de onde vinham. E aí também tem a lenda, não é, dos anjos caídos. Não eram anjos, eram espíritos mais evoluídos intelectualmente, mas que reencarnaram aqui entre aqueles hominídeos, não é, entre aqueles primatas um pouquinho mais evoluídos, não é, na Idade da Pedra. Parece que eles chegaram aqui mais ou menos na época glacial, por isso que haverá choro e ranger de dentes. Como Jesus fala, ranger de dentes é de frio. Eles chegaram aqui morrendo de frio, porque estava no finalzinho da era glacial, não é, que a gente teve aqui na Terra, entre várias eras glaciais. E então, 4 grandes grupos já mostramos aqui. Então, o que são os mundos regeneradores? Lá no Evangelho, então, no item 17 desse capítulo 3º, diz que os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, parece que é um estágiozinho rápido, olha que maravilha. Depois a gente vai logo para o mundo feliz, não é? A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então é uma alma arrependida, são espíritos arrependidos, não são espíritos superiores ainda, né? Sem dúvida, em tais mundos, o mundo ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade ainda experimenta vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, dessas nossas imperfeições morais, né? Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja, que a tortura, a inveja faz mal para a gente, né? Do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade, justiça preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. A gente já vê aquele amanhecerzinho da felicidade. O homem lá ainda é de carne, por isso sujeito às vicissitudes, aos revés, aos problemas, de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Pessoal, a gente vai ter prova, mas a gente vai ter aquela expiação que a gente tem aqui, essa purificação de sofrimentos terríveis que a gente passa, esses resgates, esses ressarcimentos. É uma palavra muito boa, né, para isso. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, bastante felizes, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, ele enxerga melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos, de outras alegrias prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Mas há nesses mundos ainda falível o homem. Então a gente ainda vai poder se equivocar. E o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda, no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Não é? Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhes que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Vamos pedir, mas temos que merecer. Vamos fazer a nossa parte, não é? Disse Santo Agostinho em 1862, essa mensagem que a gente leu. E no livro Regeneração da Humanidade, né, no livro Obras Póstumas, aliás, tem uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade.
E ele vai dizer o seguinte: os acontecimentos se precipitam com rapidez, razão pela qual já não vos dizemos como antigamente, aproximam-se os tempos. Agora dizemos os tempos são chegados. Então, lá em 1866, quando teve essa mensagem, os tempos de transição planetária já chegaram, da transformação. Né? Dizem que até começou 100 anos antes, né, da chegada do Espiritismo. Tudo que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e neste momento se cumpre, conforme reconhecereis mais tarde. Então, esse período aí que a gente chama de Apocalipse já iniciou há muito tempo, desde o passado, João, até mais à frente, né? Até essa transição planetária ali, dizem que a gente está na última taça agora nesse período, tá? Graças a Deus, se não soubesse mais ainda, né? E não haverá dilúvio, cataclismo, subversão, esse a gente fez um resumozinho. Não haverá dilúvio, cataclismo ou subversão geral dos elementos do globo. Não vereis milagres nem para que haja a transição. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente atribuído a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores. Né? Ramatiz, o Espírito, falou que no ano 2000, 92 já daria para ver com olho nu um planeta que ia se aproximar da Terra. No ano 2000, a Europa estaria submersa, o eixo da Terra se inclinaria, 2/3 da humanidade ia perecer. Ele não é espírita, ele é espiritualista, tá? Ele jamais declarou espírita, não é? É considerado por muitos um pseudo-sábio. Então, eu tenho muita reserva com Ramatiz, apesar que ele fala algumas coisas muito interessantes. Então, não olheis para os céus em busca dos sinais precursores, porquanto não os vereis, e os que vos anunciam estarão abusando de vossa credulidade. Olhar em torno de vós, entre os homens, pois é aí que os descobrireis. Então, a gente começa a ver essas pessoas diferentes. A Marilene, não é? Essa turma maravilhosa toda, esses trabalhadores tão dedicados. Aí é através dessa turma que a gente vai ver que o mundo mudou. As crianças diferentes, né? Os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas até entre as crianças. Eu queria ter citado essa palavra aí. Agora ela que tá lá fora. Olha, falamos em criança, apareceu um áudiozinho da criança aí. Esse áudio deu um áudiozinho que de vez em quando entra. E agora uma criancinha para nos alegrar, né? Mas é para não chamar atenção. Imagine uma criancinha dessa tirando a sua vida. Jovens, muito jovens, e a gente tem visto isso, os números multiplicaram-se muito. Né? Vamos estar atentos às nossas crianças, 10 a 14 anos, e jovens também. Eu, desde os 10 anos, eu queria tirar minha vida. A loucura, que era como eram chamados os transtornos mentais graves, jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem serão riscados dos números dos vivos, ou seja, estarão inválidos. Quantos colegas eu tenho da Polícia Federal aposentados por depressão, por problema de transtorno bipolar grave, etc. Né? A gente ficar atento, né? Estão ali incapacitados, aposentados, né? Antes do tempo e com redução de salário. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. E aí surgiu, alguns anos atrás, já tem algumas décadas, a história de crianças índigo, né? Pessoal, quem criou essa história não foi uma espírita, não, foi uma sensitiva, que não é espírita, que diz ela que viu crianças com uma aura de cor azulada. E aí ficou aquele misticismo, a cor de jeans, né? Índigo é do jeans. E aí ela começou essa coisa de que tinha crianças índigo, criança cristal. Pessoal, não é uma terminologia muito adequada, não. A gente pode até usar, mas vamos preferir utilizar, como o Kardec utiliza, a nova geração. É minha opinião, tá? É minha opinião. Vamos lembrar disso para não confundir as pessoas achando que a gente acredita naqueles livros lá da Nancy N. Tober, né, que foram publicados. Os tempos, então, são chegados. No capítulo 18, o livro A Gênesis fala sobre essa geração nova, no item 27. E muitos outros. No dizer dos Espíritos, a Terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente, a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente como de costume, mas com uma única e capital diferença. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais poderão encarnar, serão proibidos de reencarnar aqui. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nele encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Divaldo falou em uma entrevista que Jesus autorizou a reencarnação de milhões de espíritos mais evoluídos, de outros mundos, para nos ajudar aqui na evolução. E ele ainda fala uma coisa curiosa, né? Uma opinião pessoal dele,
dos espíritos, então a gente sempre vê com cuidado, né, com reserva. Não teve outros médiuns falando esse assunto também, mas falam que muitos deles virão, não todos, mas muitos virão através de fertilização in vitro, olha, porque eles são mais evoluídos e isso facilitaria a reencarnação deles de algum modo. E aí perguntaram a Chico Xavier no livro Plantão de Respostas, que foi uma pergunta que não foi ao ar do livro Pinga Fogo. É palestra espírita, não. E a Márcia, eu já mandei 500 mensagens. Já mandou? Não mande não, Marilene, tanta mensagem assim. Não é? Mas pode mandar, sim, querida. Tem que divulgar a doutrina, não é? E pedir ajuda para todos termos a oportunidade de ajudar. Obrigado pelo trabalho. Quem está falando 500 mensagens aí, está doido? Vamos lá, então, Marilene. Desculpa, mas não mandei isso tudo, não, viu? Deve ter sido 250. 250 eu aceito, tá bom? Mas tem 250, o óbvio tá tem que ser repetido para não ser esquecido, concordam? É isso. Olha aí, olha lá. O bem tem que ser repetido para que o homem para que o bem não seja esquecido. Então, o que é que a doutrina espírita nos fala, pode dizer a respeito do fim dos tempos? Perguntaram ao Emmanuel. Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Aí ele responde, através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta, aproximadamente, né? Acrescento aqui, de 2057. Então pode ser 2050, se a gente aproveitar as lições aí desse período, pode ser 2070, depende da gente também, né, pessoal? Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Então vamos ter que trabalhar firme. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, esse é o caminho. Trabalho e amor ao próximo. Esse é o caminho, é o principal, tá? Autoconhecimento é importante? Muito importante. Mas o mais importante não é isso agora, tá? O livro Plantão de Respostas. E aí o Haroldo tem feito, né, claro, um estudo dele que a gente respeita muito como palestrante e pesquisador, claro que muita reserva ainda, né? Mas ele faz uma cronologia do Apocalipse, né? Então vejam, né, tem lá no YouTube a palestra dele, tem um seminário que ele fez no Tri-State, né, Tri-State lá nos Estados Unidos, falando sobre esse assunto. E aí ele diz, olha, lá na questão 50 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a espécie humana começou por um único homem? E a resposta, não foi um único, foi uma quantidade, uma raça que veio, né, crescendo. Aquele a que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. E aí na 51, Kardec já tinha escrito essas perguntas antes, né? Poderíamos saber em que época viveu Adão? Resposta, mais ou menos naquele assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, nós estamos 2.000 depois, há 6.000 anos atrás, tá? Já se passaram 6 dias proféticos, que cada dia é 1.000 anos. E aí tem no Salmo 93 e na segunda carta de Pedro 3,8. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Então, uma semana profética, e os judeus aí vai ter, né, tem lá no 7º dia, né, tem um sabá, o dia para eles começa no domingo, eu acho, e aí então tem o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, é o dia da purificação, é o dia da separação, tá? E a gente está chegando nele, tá? É o dia do Senhor, tá? Que então vai ser com 7.000 anos, né? Aproximadamente nesse 3º milênio, é esse período e todo. E então, há 4.000 anos começou a última semana profética, 2.000 anos depois é o 6º dia, né? Então estamos no último dia que a gente pode aproveitar, que amanhã, o outro dia já é o dia do descanso, né? Um dia é igual a 1.000 anos, então uma hora seria 1.000 dividido por 24, então dá mais ou menos 42 anos, tá? Então quando será a regeneração? Lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele lembra que Ismael ensina, não é, que o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra, em 1857. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 que hão de vir. Então, dá quanto? 1857, 100 mais 100, 2057, batendo lá com o que Emmanuel falou. 2057 também. Então, quando foi que começou a última hora? Quando é a última hora que a gente não pode mais perder tempo. Né?
Então, 1 hora é igual a mais ou menos 42 anos. 2057 menos 42 dá quanto? 2015 começou a última hora profética. E ela dura quantos anos? 42 anos, até 2057. A gente não tem mais tempo para perder, pessoal. Eu acredito que essa encarnação nossa é a mais decisiva nesse processo da transição planetária, mais importante, talvez, da nossa evolução como espíritos. Não vamos mais perder tempo. Vamos avançar, tá? E aí, então, ele conclui, meus irmãos, nós somos os trabalhadores da última hora. Como Kardec, os espíritos falam a Kardec, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dizendo que nós somos, e agora tem um cachorrinho também que quer ir, está aproveitando a última hora para evoluir também, né? Está animado aqui. Marilene, seu microfone está animado, de vez em quando ele abre, eu acho que é o da Marilene. Eu não sei se é o do Benjamin, o Benjamin também está louco para participar. Mas gente, não é o meu não, tá? O meu está fechado. Abri agora. Tem alguém aí com o microfone aberto. Vamos fechar para não atrapalhar o nosso palestrante, gente. Muito bem. E lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o que deve fazer o Espírito para se salvar. O que é que a gente vai fazer para se salvar? O que é que falta para a gente se salvar? Se salvar é o quê? É saber quem vai continuar aqui na Terra, reencarnando aqui, que vai se tornar num mundo de regeneração e que vai, talvez, para mundos superiores também, numa condição muito melhor também no mundo espiritual, daqueles outros que vão passar à esquerda de Jesus, os bodes, não é? Que serão expatriados daqui da Terra, porque não puderam ou não quiseram, sobretudo, acompanhar aqui o progresso. Então, a gente precisa ver, não é? Isso, e o Espiritismo tem salvação, não é só evolução não, tá, pessoal? Tem muito palestrante dizendo que o Espiritismo não tem salvação? Tem. Eu falava essa bobagem também no início, mas falta de tudo. Está lá no capítulo 15, né? É o título do capítulo, inclusive, né? Então, qual é o único critério que Jesus utiliza para separar os bodes das ovelhas? Que é a parábola do final dos tempos, que não é final do mundo, é final dos tempos, dos éons, como está lá em grego, tá? Qual é o único critério? É a parábola dos bodes e das ovelhas. E qual é o único critério para saber quem é bode e quem é ovelha? Aí do Semente de Luz, quem é bode e quem é ovelha já? Como é que a gente sabe? Porquanto eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Estive preso ou enfermo e fostes me visitar. Estive sem abrigo, estive peregrino e me acolhestes. É tão importante a caridade que Jesus reforça. Todas as vezes que fizeste isso a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Então, Francisco de Assis viu a face de Cristo no leproso que ele beijou na sua conversão, né, logo depois da sua conversão, do início da sua missão evangélica. E na questão 886 a gente aprende qual o sentido da palavra-verdade, como entendia Jesus. E a gente tem benevolência para com todos. Bastava dizer isso. Porque a benevolência é ser bom para todos, para os bons e para os maus, os justos e injustos, como Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Tá? Não é fazer o bem só da nossa família. Isso não é caridade, ainda é egoísmo nosso. Tem que ajudar o trabalho social lá da Semente de Luz, tem que ajudar a divulgação da doutrina espírita, pregar o evangelho é caridade também, pessoal, tá? Rezar, orar, bons pensamentos, vibrações positivas, né? Participar como médium nas reuniões de obsessão, todo esse trabalho que a gente faz é caridade, tá? Então, ajudar na casa espírita como voluntário, qualquer que seja a tarefa, é caridade. E porque não precisava dizer o resto, porque quem é benevolente faz a caridade e também é indulgente com as imperfeições alheias, também perdoa as ofensas, nem precisava dizer. Mas é tão importante a indulgência e o perdão, e tão difícil para nós, que os Espíritos reforçam. Porque se não perdoardes aos homens, também Deus não vos perdoará os vossos pecados. Eles falam, não é? E outros tipos de caridade. Então, orar, desejar o bem de todos, levar esclarecimento, consolo, fé, esperança, trabalhar na mediunidade, como a gente falou aqui. E a gente vai concluindo com a fala de Jesus: há mais alegrias no reino dos céus quando uma ovelha desgarrada retorna ao rebanho do que quando chegam 99 justos. Então, quando o pessoal do Semente de Luz chegar no mundo espiritual, vai ter alegria, vai, mas aquele atrapalhadinho que se reformou, aquele criminoso que a gente evangelizou e se melhorou, já não foi mais tão cruel, já se melhorou um pouquinho. Ah, que nem o bom ladrão que Jesus fala: oh, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, você vai lá, vai me acompanhar.
vai visitar lá o paraíso, não acredito que ele vai ficar lá, porque ele ainda... Mas ele expiou, ele sofreu tanto ali com a crucificação, então ele se arrependeu, que ele vai ter a oportunidade de ser uma pessoa melhor, claro, não é? Ele fala, nenhuma das ovelhas que o meu pai confiou se perderá, porque muito amou, os seus pecados foram perdoados. Lá em Pedro 4,8, a gente aprende que, meus amigos, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Vamos aproveitar para fazer a caridade. E ele, como dizia Chico Xavier, que lembrava sempre dessa passagem, nos disse, jamais os deixarei órfãos. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco, né? E ele fala, e voltarei a vós, e voltarei a vós. Não está escrito, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Está lá no Salmo 82. Jesus se referiu em João 10,34. Em verdade vos digo que podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, pessoal do Semente de Luz, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras. Olha a importância das obras para Jesus. A fé é importante. A fidelidade que não foi tão traduzida, São Jerônimo traduziu tudo por fé, era a fidelidade em muitas passagens. Emuná, pistes é fé, mas é fidelidade também. Né? Então ele fala, resplandeçam boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Né? E para a gente encerrar, falar do poema Encontro em Brasília, de Antônio Frederico de Castro Alves, psicografado por Chico Xavier, no Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, que aconteceu aqui em Brasília. Que maravilha. E ele vai falando então um pouquinho da França e depois vai concluindo. Né? O berço da Renascença era um viveiro de sóis, consagrado ao pensamento de gênios, santos e heróis. Nas retaguardas medievas jaziam agora as trevas de Átila a Tamerlão. Entre as cinzas das cruzadas, multidões desesperadas pediam renovação. Aos gritos da humanidade, cansada de grandes réus, sanando a angústia dos povos, explodiam tempos novos, vinham respostas dos céus. Na Europa, aflita e insegura, Dante ilumina a cultura, Gutenberg amplia a escola, ante a fé Savonarola, é o novo facho a brilhar. Copérnico estuda e espreita, Da Vinci é a forma perfeita, Colombo é o poder no mar. No entanto, embora o progresso, anunciando por vir, não se via no horizonte restos de paz a surgir. Discórdia ferindo o mundo, era tormento infecundo, em término vendaval. Pelas fornalhas da guerra, o ódio agitava a terra em luta descomunal. Foi então que a voz do alto conclamou no imenso azul, descobre-se no planeta novo Lábaro no sul. Povo heróico, se levante sobre o maciço gigante, marcado a estrelas no além. Obreiros de mão armadas levantarão nas estradas o reino do eterno bem. Surgiu o Brasil nascente, nos braços de Portugal, que lhe deu ao pé dos Andes visões de altura imortal. Chega ilustre caravana, Lisboa é a voz soberana, Tomé de Sousa conduz. No entanto, entre os companheiros, o armamento dos obreiros era a mensagem da cruz. O ensinamento de Cristo faz-se verdade e clarão nas forjas em que se erguia o país em ascensão. Nóbrega Anchieta Gregório espalham no território o evangelho do Senhor. E o Brasil grava na história a fé cristã por vitória, traduzida em paz e amor. Nos domínios do universo, ninguém evolui a sós. A humanidade na Terra é a soma de todos nós. Mas de olhar alçado aos rimos, por súplica repetimos, em Brasília aos céus de luz. Brasil de perenes brilhos, pela união de teus filhos, Deus te conserve, Jesus. Nos convida Castro Alves no poema Encontro em Brasília, do livro Marcas do Caminho, da editora Ideal. Tem várias palestras que a gente recomenda nesse período, né? Pandemias, ansiedade e pânico, perda de pessoas amadas, dificuldades financeiras, família espiritista, tudo nesses tempos, né? Adaptado a esses tempos. Tem seminários só sobre depressão e alegria de ver, apocalipse, por que sofremos, um monte de regeneração e motivos para não desistir da vida na transição planetária, que fala sobre o S, né? Muito importante também. Então, obrigado, meus amigos. Deus abençoe. Está aí o nosso canal no YouTube, é Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, o nosso e-mail,
nazarenofeitosa@gmail. E se vocês quiserem os nossos slides, pessoal do Instagram e sobretudo que não viu os slides, eles estão disponíveis no site nazarenofeitosa.com.br, que tem uma lojinha virtual lá, toda a renda é revertida para o GEVIM, o nosso grupo de evangelização e visita aos irmãos menores, privados de liberdade aqui no DF, tá? E a gente está precisando de material esportivo, de bolas para eles, as bolas lá furaram todas, a gente já doou várias, mas precisamos comprar mais. Então, quem quiser colaborar, faz um depósito na conta da comunhão, colocando 3 centavos, tá? No meu canal no YouTube tem lá a mensagem, lá no site também, nazarenofeitosa.com.br, tem os números das contas da comunhão, Banco do Brasil e Banco de Brasília. A gente agora passa para as perguntas, né? Temos aí cerca de mais ou menos 15 minutos de perguntas, eu terminei um pouquinho antes, mas tem a pressa ainda, né? 15, 17, 18 minutos. Deixa eu falar uma coisa. Gente, não se preocupe com o tempo, Nazareno, está todo mundo na zona de conforto. Seu sofá, sua cama, sua cadeira, pode demorar 15 minutos para fazer o almoço, é bom que emagrece um pouquinho, né? Então, quem quiser fazer pergunta, gente, aproveite, Nazareno, é fantástico, é assim, é tão gostoso ouvir que eu fico emocionado o tempo inteiro, até pelo Semente hoje, que eu queria estar dando um senhor café da manhã para todos os palestrantes, com os semeadores, como sempre fizemos, com o coral da comunhão cantando, com a Maís também falando, mas a gente vai fazer isso quando chegar o momento, eu fico devendo. Mas agora, perguntem, gente. Olha, tempo é moeda sagrada, vamos aproveitar essa moeda sagrada para aproveitar esse querido nosso. É um querido. Meu é um querido. Vamos lá. Obrigado, Marilene. O pessoal do Instagram também pode fazer perguntas, tá? Coloque aí nos comentários aqui no Instagram, que eu vou passar aqui para o Benjamin. Eu não sei se é o Benjamin, se é o Eduardo, que vai condenar aí as perguntas. Bom, nós estamos aqui, primeiro agradecendo aí ao nosso irmão Nazareno. Realmente são maravilhas. Papai do Céu nos dão essa oportunidade e esses gatilhos dessas pessoas. E eu volto a falar, Nazareno é um desses gatilhos que nós temos a oportunidade de tê-los, né? Tê-los em nosso coração, porque é um incentivo para a gente. Bom, nós temos aqui comentários. Acho que é uma pergunta aqui. Vamos lá. É o Luiz Carlos. Luiz Carlos fala: querido Nazareno, além da vivência evangélica, de colocar o evangelho nas ações do cotidiano, qual a atitude espírita específica que você recomenda para nós neste momento desse triste caos sanitário, que só ocorre para nosso crescimento? A gente aproveitar esse tempo para a prece, tá? Eu faço prece nos horários das refeições, que aí é bom que eu não esqueço de fazer a prece antes de dormir, não é? Então, peço a todas as pessoas que são caras e que estão precisando de prece também, que às vezes nos pedem, pessoas que estão pensando em tirar a sua vida, sobretudo, e também o estudo nobre. Vamos aproveitar esse período, pessoal, em vez de estar vendo tanta tragédia aí nos noticiários, que a gente precisa se informar, a gente também não deve ficar ali o dia todo, né? Até para saber como ajudar melhor. Mas a gente lembrar que a gente precisa, né, estudar, aproveitar, né? Muita gente aí está lendo a codificação de novo, ou pela primeira vez nesse período, muita gente está... vou colocar os celulares mais perto para vocês me ouvirem melhor, que eu estou usando agora o som do celular, para poderem ouvir aí o áudio do Benjamin. Para dar um estudo nobre e não deixar de praticar a assistência, a promoção social, né? Assistência material, também que a gente puder ajudar não só nossos entes queridos, mas todos aqueles necessitados, através dos centros. A comunhão também continua com o trabalho de distribuição de alimentos, de roupas, etc., de material de higiene. E aí que bom que o Semente de Luz continua com esse trabalho também. Alguns grupos mediúnicos de desobsessão, lá na comunhão tem um grupo funcionando, Joana de Cusa, que eu sei, e alguns outros. Então, a gente poder, mas com todo cuidado, né? E a gente continuar nessa vibração positiva e utilizar nossas redes sociais para o bem. Eu tenho visto muitos colegas, muitos confrades e confreiras aí, as redes sociais deles aí
muita polarização, muita maledicência, muita politização de tudo. O momento não é para isso, o momento é de união, de trabalho e de sacrifício de todos nós pelos nossos irmãos. Vamos fazer mais sacrifício um pouco. Esse período é mais necessário, pessoal. Tem muita gente sofrendo, muita gente sem emprego, muita gente sem renda, né, autônomos aí que viviam nas ruas, moradores de rua, flanelinhas, pessoas que pedem dinheiro nos sinais, enfim, muita gente sofrendo, arriscando sua vida também. Então, merecemos dar todo apoio para esses nossos irmãos, tá bom? Seria a nossa sugestão. E porque a transição planetária, o mais importante é a caridade, né? Perfeito, Ô, perfeito. Benja, eu tenho uma pergunta que deixa eu fazer para ele. Ô, Nazareno, eu vi até, Divaldo, na mensagem, a imunidade espiritual ajuda muito na imunidade física, não é isso? Opa, então, o medo, a ansiedade, eu, por exemplo, que atendo assim como atendente fraterno online, eu e a Maria José na nossa casa, então a gente tem acompanhado muita gente, muito medo, mas um medo exagerado, uma ansiedade exagerada, uma depressão exagerada, medo mesmo. Então, isso diminui muito, isso até o próprio Divaldo disse. Eu queria que você desse uma palavrinha sobre isso, porque é o que mais nós estamos ouvindo agora. O que você poderia falar de uma esperança a mais para esse povo que está morrendo de medo aí? Pessoal, é difícil não ficar com medo, né? A gente sabe disso. Mas vamos transformar o nosso medo em precaução. Se precaver, ser mais cuidadoso com as coisas, usar máscara. Eu até recomendaria que a gente não usasse máscara de pano, se você pode. Compre máscaras cirúrgicas. Quando aqueles lugares mais perigosos, use aquela PFF2, que é a N95, não é? Tem gente que não acredita, eu respeito, mas eu faço a prevenção com medicação, não é? que é recomendada aí, pessoal do tratamento precoce, preventivo, higiene. Por favor, pega uma máscara minha 3M que também ali, só para me mostrar aqui qual é que eu uso. Eu tenho uma 3M Ela tá também, bem... uma N95, aí, que é muito boa, é cara, mas dá para reutilizar. Então, elas são descartáveis, mas dá para reutilizar umas 10 vezes, entendeu? E curioso que ontem eu vi uma mensagem do livro No Rumo da Regeneração. O Dr. Bezerra de Menezes tem uma mensagem lá que ele fala que a gente deve cuidar dessa doença, inspirar cuidados iniciais logo nos primeiros sinais. Então, parece daquela mensagem que o Dr. Bezerra, pelo menos por Divaldo, não é uma mensagem de um único médium, então a gente tem aquela reserva, aquele cuidado, mas ele parece que defende que a gente faça o tratamento precoce também. Tá? Eu achei curiosa essa mensagem e realmente dá para entender isso de um modo muito claro. Tá lá no livro Multiregeneração, procure lá depois, no Kindle é bem fácil, de Ctrl F, lá a gente coloca lá iniciais ou inicial, logo aparece. E aí a gente tem esse cuidado, mas preservar a nossa mente. A gente fez aí um mini seminário, está no YouTube, chamado Vacina Espiritual, Saúde e Espiritualidade, né? Fortalecendo a sua imunidade com a espiritualidade. Então é o momento também da gente se fortalecer, tá? Espiritualmente, porque isso abala muito a nossa imunidade, a gente sabe, o medo, o desespero, o pânico, então vamos ter esses cuidados, tá joia? Eu peço que vocês não discutem sobre esse assunto de tratamento preventivo precoce, porque senão vira politização e discussões desnecessárias, né? Tem argumentos para os dois lados, tá? Tem argumento para os dois lados, a gente fica naquela dúvida, mas pelo sim, pelo não, a gente se cuida aqui em casa, a gente se cuida eu, inclusive, o senador Eduardo Girão, que é espírita, fez uma audiência pública no Senado, escutando quem é favorável e quem é contrário. Dá uma pesquisada ali depois, são 4 horas de debates. Ele tem feito várias lives também no Facebook, está no YouTube dele também, com vários especialistas sobre esse assunto. Então, acho que vale a pena se informar, se cuidar, mas preservar a saúde espiritual, como o Dr. Demer e Kardec nos recomendam, é o mais importante, na minha opinião. Perfeito, perfeito. Nazareno, eu recebi aqui um direct da Giza. Você comentou sobre o ceifar da vida. Alguém da família dela, ela pediu para não comentar, bom, alguém da família dela ceifou a vida.
e ela gostaria de saber, nessa pandemia, qual é a condição dela, qual é a visão espírita nessas situações que ela tinha síndrome de pânico e ela se levou a essa situação. Então, ela tirou a sua vida, não é isso? Exato. É aquilo que a gente falou, não é? Nenhuma desencarnação é igual a outra, a gente lembra disso também. Lá no Livro dos Espíritos fala, no item O Desgosto da Vida, e S, não é? S, que a gente não pode falar a palavrinha, a gente lembra que nenhuma desencarnação é igual a outra, a gente lembra que os Espíritos falam que as consequências são muito diversas, ou seja, muito diferentes. São muito diferentes, depende das atenuantes, das agravantes, do mérito de cada um, não é? A gente tem méritos, tem créditos também, então a gente não pode estabelecer como regra, por exemplo, dizer, todos vão para o Vale dos Suicidas, como está lá no livro Memórias de Suicida. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Ali são 5 espíritos, ali não são todos que vêm, tá? E ali a gente tem, ali em Portugal, em 1890, hoje a gente tem muito mais recursos na espiritualidade, certamente, e sempre levado em conta aí a circunstância que a pessoa está vivendo, as doenças mentais. Hoje tem doenças mentais como depressões e transtornos bipolares tão graves que me parece que a pessoa não está com a consciência perfeita, como é uma exigência para ser considerado um S pelo Livro dos Espíritos. A consciência perfeita do ato e a intenção também, tá? E que ela pode orar por essa nossa irmã, fazer vibrações, levar o nome para as casas espíritas, para que ela possa ser ajudada ainda com mais rapidez, tá? E trabalho mediúnico, então, a Ivone Pereira recomenda que os médios que podem trabalhar recebendo esses espíritos que tiraram suas vidas, têm muito mérito, é um pouquinho mais sacrificial, não é? Mas que esses médios que atendem esses espíritos têm muito mais crédito e tem espíritos que precisam de uma mediúnica para poderem ser melhor auxiliados no mundo espiritual, tá? Vamos lembrar disso também. Perfeito. Só fazer aqui, aqui no Instagram, o pessoal falou que muitos cientistas não recomendam esse tratamento precoce. Me desculpe, mas é preciso fazer essa ressalva. Eu falei, né, tem muita gente contra e muita gente a favor. Especialistas de um lado, médicos e cientistas de um lado e médicos e cientistas do outro. Tá? Infelizmente, aí tem essa polarização política também, lamentavelmente. Perfeito. Como a gente já estudou na doutrina espírita, a polarização, isso é algo interessante. Vamos buscar o equilíbrio e partir daí, passar pelo nosso crivo da razão. Nós temos aqui uma pergunta. Na situação de hoje, na visão espírita, como estão esses espíritos que desencarnaram com Covid? Mesma coisa, nenhuma desencarnação é igual a outra, depende da evolução de cada um. Quanto mais evoluído, melhor a condição, mais rápido passa aquela perturbação após a morte. E todos, sem exceção, são auxiliados. Tem mãezinhas no mundo espiritual para acolhê-los, tem uns espíritos muito nobres, né? A gente aprende até que para aqueles que tiraram sua vida, vem espíritos de elevadíssima hierarquia, como a gente vê no livro de Ivone Pereira, né? Memórias de um S, a gente lembrar, então, a importância que a misericórdia de Deus nunca está ausente, e que também podemos auxiliá-los de toda forma, tá? E que bom que liquidaram aquela dívida, ressarciram aquele débito, resgataram e que já não precisam mais sofrer aqui na Terra, já ganharam um alvará de soltura. Eu estava doido também para ganhar um alvará de soltura. Claro que a gente não pode procurar tirar a nossa vida, né? Dessa maneira também, sem utilizar as precauções. Mas a gente ter essa consciência que é uma libertação do presídio, do purgatório. E não é todo mundo que está merecendo desencarnar. Eu não estou merecendo desencarnar, lamentavelmente. Mas eu nem quero também, nem pretendo. Exatamente. Inclusive, aquela visão que foi traduzida do Chico Xavier, que nós temos que pensar que este vírus é um ser igual a nós.
né? Esse vírus, ele está tentando sobreviver, mas até a altura do conhecimento dele, ele está fazendo certo, né? E nós temos que aprender a conviver com ele, né? Então, tudo é de Papai do Céu. Isso aí é como a gente fala, essa mensagem de Chico Xavier, traduzindo, né, nas palavras de hoje, a pandemia nada mais é do que um trampolim, né, para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Tanto aí a palestra de hoje, né, que essa abordagem dessa pandemia já trazendo reflexo, né, para o nosso mundo de regeneração. Bom, já são 12h22. Dona Marilene, a senhora está no comando. Eu gostaria também Por favor, vou falar. Pode falar, por favor. Olha, eu vou agradecer muito, e uma coisa é muito importante, o Nazareno falou maravilhosamente bem, é o medo, né? Então, e a resignação. Nazareno, nós temos o nosso grupo de segunda-feira, e ele é um grupo de desobsessão. Então, como ele acontece na nossa sede nova? O Sérgio Castro, que está com a gente, faz 20 minutos de evangelho, pede para uma pessoa abrir lá e ele faz, e dali ele faz todo o estudo. Depois, o grupo vai lá para a sala fechada e é ministrado o passe para aquelas pessoas lá, passe coletivo, até por causa da pandemia, né? Não chegar perto, mas aí um passe, aí faz uma prece demorada e a gente vai dando passe assim, coletivo, todos os médios. E aí as pessoas vão embora e nós vamos trabalhar na desobsessão. Quem estiver nesse medo, nesse pavor, precisa ter uma coisa, fé, esperança e cuidado. Cuidado, até mostrei a máscara que eu uso, que é essa, aquela 3M, né? Essa aqui, ó. Então, ela é muito boa, eu tenho umas 4 dela aqui. Então, o resultado é isso, eu agradeço e dizer que nós estamos atendendo online, né, no atendimento fraterno, e quando a pessoa realmente precisa, aquela necessidade, vai lá, pode ir, a gente tem distanciamento, álcool, temperatura tirada, aí, então, é um trabalho. E um caso, só para não complementar, Deus me livre, é super completa, mas para ilustrar, nós fizemos um atendimento de uma passividade, Nazareno, que me impressionou muito. Um espírito agora, desencarnado agora do Covid. E essa pessoa dizia, era uma mulher, ela dizia, não deixem desligar os aparelhos. Por favor, eu não quero que desligue os aparelhos. Olha, o Sérgio Castro ficou fazendo a doutrina, esclarecendo, né? A gente rezando, e ela estava num desespero. Olha bem o que é ser, né? E ela dizia, eu estou vendo meus filhos chorando e estão desligando. Fala para minha filha aí, ó, fala para ela aí para não desligar. Olha, me impressionou, foi muita prece. Então, é nessa situação que muitos espíritos que estão indo para a parte espiritual estão. E o trabalho dos médios, eu digo, tem sido fantástico. Agradeço aqui em público os médios do grupo nosso, que é a Irmã Sheila, o grupo. Esses médios têm sido valorosos, a gente está sentando um longe do outro, mais ou menos. Sérgio Castro está indo para fazer, Maria José e outros. O grupo Irmão Estevam, que tem umas pessoas aí. É um agradecimento que eu faço aqui, olha, de coração, porque a necessidade, Nazareno, é muito grande de algumas pessoas, tanto dos espíritos que visitam o grupo, né? Visita, entre aspas, né? São chamados, conduzidos pela Irmã Sheila e pela equipe, né? A equipe dos nossos espíritos que estão ali ajudando, e como os encarnados que vão, e que no outro dia ligam para mim. Marilene, eu não dormia tanto tempo depois que eu fui lá, que vi a palestra do Sérgio, que recebi o passe, eu dormi bem, como mudou minha visão. Então, esse depoimento a gente tem ouvido, eu agradeço muito a todos pelo Semente de Luz existir, 4 anos já para 5, com a ajuda de todas essas pessoas que acreditaram no sonho. Como diz Chico Xavier, os nossos sonhos não se acabam, eles adormecem. A gente só tem que acordá-los. E acordar sem utopias, acordar com trabalho. Meu nome é trabalho, eu gosto de trabalhar com mão na massa, trabalhar junto do povo, trabalhar visitando asilo, orfanato, essas coisas. Isso eu gosto muito.
Agradeço de coração a todos que acreditaram no sonho da Marilene. Você, como palestrante, que me acompanha desde o primeiro dia, Semente de Luz, o Nazareno nunca deixou de responder um pedido nosso. Deus te abençoe. Pessoal, só que alguém me pediu aqui a referência do livro No Mundo de Regeneração. Está no capítulo 7, o grande encontro, tá? Uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Olha o que ele vai dizer aqui. Tá? O setor de saúde já possui vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Na primeira fase, são os sintomas da tosse seca, da febre, de dores no corpo, tudo como sinal de gripe. Logo depois vem o agravamento, até a fase que necessita de internação hospitalar, com a intubação do paciente e os seus efeitos. E olha a parte que o pessoal está interpretando como tratamento precoce, e eu interpretei também, me mandaram ontem essa mensagem. Cabe nos inspirar cuidado logo aos primeiros sinais. Logo aos primeiros sinais. Então, cuidado logo aos primeiros sinais. Não tem tratamento na medicina convencional aprovado cientificamente, com evidência duplo A, mas tem com evidências menos um A, e além de um A, mas com um número menor de pesquisados, e por isso que o pessoal não aceita. Então, nos primeiros modos, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, qual é a substância infecciosa que a gente tem? Não é intubação, não é corticoide, é os antivirais, né, que têm sido utilizados aí, como a gente conhece, esses mais famosos, que a gente não pode falar o nome, aquele, né, que serve como vermífugo e até para piolho, além daquele outro que é para malária. Então, anti-infeccioso, reaja e evite as fases seguintes. Amparado pela substância anti-infecciosa, reaja e evite as fases seguintes. Então, é logo na primeira fase. E aí fala da nunca desconsiderar a excelência da oração, dos passes, e em todos os momentos vincular-se a Jesus, que o divino amparo não nos deixa, mesmo quando as suas constrações de fé religiosa não nos ajudam nos cuidados pessoais de defesa. Então, está aí a mensagem, capítulo 7 do livro No Mundo de Regeneração, tá? É um único médium falando isso, que eu vi até agora, por um único espírito, Manuel Filomeno de Miranda, vai traduzindo a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Pelo momento, para aqueles que perderam os entes queridos, resignação sem revolta, sem blasfêmia, resignação. Fé, acreditando que Deus está no comando. Esperança, sabendo que nós temos sempre que entender que o melhor está por vir, o melhor está dentro de nós, nossa luz, que nós nascemos com ela. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Vamos fazer a nossa parte, que é divulgar o Evangelho, a doutrina espírita. É isso, então fazer essa parte, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, eu tenho que ter esperança, fé, Deus está no comando, Jesus é nosso mestre. Então nós temos uma cartilha aí, gente, para ultrapassar qualquer porta estreita da vida, e essa é uma delas, e nós vamos ultrapassar segurando a mão de Jesus. Perfeito, perfeito. Então, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de convidar a Dona Maria José está conosco. Isso, a prece, negócio, ela faz prece bonita. Mas antes da Dona Maria José, eu já convocando aí para a nossa prece, para a gente voltar a essa elevação maravilhosa, e eu gostaria das considerações finais do nosso irmão Nazareno. Né? É com você, Nazareno. Deixa eu só fazer um convite, gente. 26 de abril eu vou fazer 79 anos. Eu não vou fazer 79 anos, eu vou fazer 7 com 9 é 16. 16 anos de mente, de fé, de vontade de trabalhar. Não existe idoso, não existe velho, existe mente nova para trabalhar. E eu dou esse exemplo, que eu sou assim, gosto de dançar. Viu, Nazareno? Um forrozinho é bom que só. Gosto de samba, sou palmeirense, sou fluminense, que ontem ganhou de 1-0. Torço pelo meu time, falo quando eu estou feliz no Semente de Luz. Outro dia até certo que eu falei, gente, meu Palmeiras foi campeão da Libertadores, eu ganhar. Eu digo, gente, ser feliz a gente tem que dizer por quê. Sou feliz porque casou, é feliz porque arrumou uma namorada, é feliz porque nasceu um filho, é feliz porque o time ganha, é feliz porque respira esse ar de Deus cada dia. Então, é isso. Então, neste dia, mandem para o Semente meu presente, pasta de dente, sabonete, escova e álcool, que é o presente que eu quero, porque o presente de Deus eu já tenho, que é meus filhos, meus netos, minha vida. Kit de higiene e álcool para a gente ajudar essas famílias que nem podem, tá bom? Beijo. Perfeito. Perfeito. Suas considerações finais, Nazareno, acho que a nossa irmã caiu.
Caiu. Dona Marilene, então faz a nossa prece de encerramento após as considerações do nosso... Ela caiu, será? Caiu. Pode ser que volte, vamos aguardar. Bom, pessoal, a consideração é só de agradecimento de coração e de parabéns a todos vocês, porque a gente sabe que não é fácil o trabalho, sobretudo aí das primeiras horas, o Casa Espírita Semente de Luz, aí da 311 Norte, aqui em Brasília, né? É uma casa ainda um bebezinho, tem muitos poucos anos ainda, né? Quantos anos aí, pessoal? Vai fazer 5. 5 anos, nossa, é recém-nascido mesmo, tá? Ainda na incubação, quando nasce, né? Então, vamos ajudar esse bebezinho, né? São os centros que mais precisam, são os centros pequenininhos, e a gente tem esse dever e a alegria, né? O psiquiatra Sérgio Lopes, lá do Rio Grande do Sul, um excelente palestrante também, além aí, né, da Débora, viu? A Débora é monitora de ESD comigo lá na comunhão, e também o Sérgio Cássio e tantos outros que você comentou, e a Maísa, etc. O Sérgio Lopes fala que caridade vicia, né? Porque tem pesquisa demonstrando que produz tanto serotonina quanto a cocaína. Olha que coisa. Então, vamos ter esse vício maravilhoso de fazer o bem, a gente vai com os amigos, a gente faz fofoca fraterna, não é? A gente fica lá no bazar ajudando e colaborando e conversando, e é uma maravilha estar, como é bom estar com os amigos. E quando estamos com os amigos fazendo bem, então, a alegria é maior. Então, é um momento de esforço nosso, de sacrifício maior, né? Nesse período tão difícil, que a gente possa ajudar todos os nossos irmãos em humanidade, esclarecer, orientar, nesse papel principal nosso, que é de divulgadores e de pessoas que se dedicam ao bem, apesar de tantas limitações, né? Então, muitíssimo obrigado, agradeço a que eles estão no Instagram. Teve uma pergunta aqui, como curar e tratar a síndrome do pânico? A gente tem uma palestra chamada Serenidade e Síndrome do Pânico, tá? Procura lá no canal do YouTube também. Pode ser útil nesse período aí, tá, pessoal, para vocês, que a gente possa fazer. Lembrar também, só uma recomendação final que eu esqueci, de sempre fazer qualquer tratamento com orientação do médico, tá? Evitar automedicação, seguir as orientações. E tem muitos fazendo teleatendimento, atendendo por celular, pelo WhatsApp, etc., para você também não ficar sem atendimento médico nesse período, tá joia? Se você puder contar com recurso do médico público, aliás, privado. Bom, então, devolvendo a palavra, agradecendo a todos que participaram também, aí no YouTube, Facebook, Instagram, e a gente devolve a palavra para que a Maria José nos conduza na prece. Se ela tiver, senão a Maria. Abraço para todo mundo. Ela voltou. Abraço. Abraço virtual para todos vocês. Com você, dona Maria José. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos. Começamos com bom dia, já encerramos com boa tarde, né? Que bom. Boa tarde por essa oportunidade de estarmos fazendo a caridade para nós, porque essa oportunidade de estarmos ouvindo a palestra, ouvindo esses esclarecimentos, é uma caridade permitida por Deus para nós mesmos. E assim, Jesus, nós te agradecemos por ser conosco, por nos abraçar nesses momentos tão difíceis, momentos que às vezes nos sentimos desanimados, nos sentimos perturbados, e ao mesmo tempo, lembrando de ti, te abraçando, nós nos fortalecemos novamente. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia, por derramar em nós tantas... Obrigada. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada pelo nosso palestrante, que tanto nos esclareceu sobre esta pandemia, sobre essas dores que estamos sentindo, por nós mesmos, pelos outros. Obrigada pela vacina que está chegando aí para nos dar um pouco de alívio. Obrigada, Senhor. Nosso coração está cheio de gratidão, Jesus, para te abraçar e te dizer obrigada por ser conosco. E assim, Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te dizendo, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a... Pessoal, então... Tudo bom, Nazareno? Tudo bom, Maria José? Que alegria poder vê-la, pelo menos virtualmente. Meu saudade. Tudo também.